Oi, eu sou o Felipe e em 1975 Raul Seixas lançou o seu terceiro álbum, intitulado Novo Aeon. E lá você encontra uma música chamada Rock do Diabo, que se encerra com um dos refrões mais famosos da história do rock and roll. O diabo é o pai do rock. Mas essa associação não começou aqui. Na verdade, o gosto musical do diabo é comentado desde antes da invenção do rock. Tudo isso começou no blues e no racismo. No início do século XX, a música negra americana, apesar de vir de vários lugares diferentes e se expandir para lugares diferentes, basicamente era uma dicotomia moral. De um lado, gospel, hinos da igreja; do outro, a realidade crua sobre sexo, bebida, crime, desejos carnais e, às vezes, um bar cheio de vampiros irlandeses. Mas foi a lenda de Robert Johnson que tornou essa associação tão famosa. Apesar de outras figuras do blues como Tommy Johnson, que apesar do sobrenome não tem ligação nenhuma com o Robert, já terem sido acusadas do mesmo pacto. Quanto ao Robert Johnson, no delta do Mississippi, o boato que circulava era que ele, um dia, foi somente um guitarrista comum, meio chato até, um rapaz pobre tentando arrancar dinheiro de plateias pequenas, até desaparecer por um tempo. 2 anos depois, ele voltou diferente. Tocava com uma precisão que ninguém entendia. Tirava do violão sons que pareciam vir de 2 mãos a mais. No meio dominado por louvores ao Senhor, ele cantava sobre perseguição, culpa, morte e o próprio diabo. Na canção Preaching Blues Up Jumped the Devil, o diabo aparece mais como uma metáfora do que personagem. O blues é descrito como uma febre espiritual, um mal físico. Hellhound on My Trail narra alguém cansado, exausto por fugir de um cão infernal depois de ser cercado por feitiços, mas Me and the Devil Blues é a mais direta. O diabo aparece literalmente. Só que mais do que isso, a música parece falar da agressividade de um alcoólatra, já que ele diz que vai espancar a própria mulher até se satisfazer e depois vai enterrar o seu corpo. Assim, ele e o diabo vão andar lado a lado. Essa questão do alcoolismo vai ficar mais clara daqui a pouco, porque a música mais famosa é Crossroad Blues. Ela não fala do diabo diretamente, mas mostra Johnson numa encruzilhada, de joelhos, pedindo misericórdia a Deus. E para o público, isso serviu como uma evidência de que Robert Johnson tinha vendido a alma ao diabo numa encruzilhada para se tornar o maior bluesman do mundo. Aliás, o próprio blues começa coladinho no capeta. O nome do gênero vem da expressão inglesa The Blue Devils, ou os demônios azuis, numa tradução direta, usada para se referir a melancolia e tristeza. Segundo a pesquisadora Deborah Devy, que escreveu A Linguagem do Blues, era assim que originalmente chamavam as alucinações causadas pela abstinência de álcool no século XVIII. E isso aconteceu pela junção de 2 coisas distintas. Apesar de hoje a gente quase sempre imaginar o inferno como uma coisa vermelha por causa do fogo, lava e etc., esse não era o único jeito de representar o mal na arte cristã antiga e medieval. Na Idade Média, o inferno podia até ter o vermelho de fogo no fundo, mas os demônios e criaturas infernais muitas vezes apareciam com cores que davam mais contraste: verde, cinza, às vezes até marrom, mas principalmente azul. Um corpo humano vivo tem uma cor normal, quente, cor de carne. Agora, se uma criatura aparece azulada ou acinzentada, ela já te dá essa sensação de frio e morte. Com o tempo, nem somente a cor azul, mas a palavra mesmo passou a carregar esse sentido negativo, que é the blues, ou então pegar os azuis se preferir, era se sentir triste e melancólico. E aí, na Inglaterra do século XVIII, principalmente em Londres, aconteceu um fenômeno chamado gin crazy, ou febre do gin. A bebida era feita com cereais e zimbro baratos e, por consequência, era fácil de produzir. Ou seja, também ficou fácil de comprar. E quem mais consumia esse gin barato era a população pobre, porque era uma bebida forte, acessível e, para muita gente, era uma forma de aguentar uma vida miserável. O problema é que o consumo explodiu. Muita gente passou a beber gin
todo dia em grandes quantidades. E aí começaram os problemas. Gente bêbada na rua, violência, famílias destruídas, crianças abandonadas, mortes por intoxicação, economia indo pro saco com pessoas gastando pouco dinheiro que tinham em bebida. Londres começou a tratar aquilo como uma crise social. E aí o parlamento britânico tentou controlar a situação com várias leis, chamadas de Gin Acts. De 1729 até 1751 foi uma lei atrás da outra para dificultar a produção e a venda descontrolada do gin especificamente. Só que isso criou um efeito óbvio. Quando muita gente já está dependente de uma bebida forte e de repente o acesso fica mais difícil, surge uma nova crise coletiva com os sintomas de abstinência. Hoje a gente entende isso melhor. Uma pessoa que bebe muito por muito tempo não está só com vontade de beber. O corpo dela se adaptou a uma quantidade específica de álcool. O álcool funciona como um freio no cérebro. Com o uso crônico, o cérebro, sabendo que você já vai fornecer aquele freio, compensa diminuindo o seu próprio freio natural e aumentando o acelerador, que no caso é o glutamato. Quando a pessoa para de beber de repente, o álcool sai, mas a compensação fica. Sobra um sistema nervoso em piripaque. Imagina que o seu cérebro passou tanto tempo pisando no freio que o carro acelerou para compensar. Você tira o pé do freio e agora o carro fica desgovernado, acelerando infinitamente. É claro que esse carro vai bater. Ou pior, fundir o motor. A pessoa pode ter tremedeira, sudorese, crises de ansiedade, insônia, confusão mental, paranoia e, nos casos mais graves, alucinações. E essas alucinações são assustadoras. A pessoa podia ver bichos, sombras, demônios perseguindo ela. Tá entendendo pra onde essa história tá indo? Hoje a gente chama de abstinência alcoólica grave, ou o nome muito mais legal que parece o nome de banda de black metal, que é Delirium Tremens. Só que no século XVIII eles ainda não tinham essa linguagem médica bem organizada. Então, por causa da gíria relacionada ao azul, chamavam as alucinações de Blue Devils. Quando surge um ritmo negro que fala justamente dessa realidade melancólica, a música ficaria conhecida como blues. Mas de volta ao Robert Johnson, ele gravou só 29 músicas e morreu aos 27 anos, provavelmente envenenado. Não temos bons registros disso, mas tudo indica que ele foi morto por um marido ciumento. A história mais repetida é que ele estava tocando num lugar chamado Three Forks, perto de Greenwood, no Mississippi, quando se envolveu, ou pelo menos flertou, com uma mulher casada. Ninguém menos que a mulher do dono do bar. E aí você sabe qual é a regra da rua pra talarico, né? O marido dela teria colocado veneno numa garrafa de uísque e entregue a bebida de graça pra Johnson. Olha só que ironia. Ele passou mal, ficou dias agonizando e em 16 de agosto de 1938 ele se foi, mas deixou pra gente uma lenda que eu já cobri aqui no canal. Tem um vídeo antigo que eu provavelmente vou refazer em algum momento falando só sobre pacto com o diabo. Só que para nossa investigação do rock and roll, ainda falta um pouco para a música favorita do capeta surgir de forma oficial. Primeiro, a gente precisa entender o que essas duas palavras significam. Rock e roll. Rock pode significar pedra, mas também é um verbo. Significa literalmente balançar para frente e para trás, como uma cadeira de balanço, que é chamada de rocking chair. Mas também podia significar sacudir ou mexer com alguém emocionalmente, excitar, sacou? Encurtando tudo o que aconteceu no meio da evolução dessas palavras, o rock, de pedra, vem do latim rocca, e significa isso mesmo, rocha. Já o rock, de balançar, vem do inglês antigo rockian, que provavelmente veio do proto-germânico. Agora, o roll significa, obviamente, rolar ou girar, mas a palavra também ganhou usos figurados ligados a movimento corporal, sensualidade, e desde a Idade Média já aparecia em expressões com conotação sexual. Então, a expressão rock and roll, se mexer e se revirar, já tinha uma vida pregressa antes de virar o nome do gênero musical. Mas, curiosamente, ainda existe uma coincidência estranhíssima do rock and roll com enxofre. Olha o capeta chegando aí. Antes disso tudo, essas duas palavras eram muito usadas para se referir ao enxofre no final do século XVIII, em anúncios de rock and roll sulfur. O enxofre em rocha vinha todo troncho na sua forma natural. Então, alguns preferiam comprá-lo já processado, em formato de rolo. E apesar do diabo ser relacionado ao enxofre desde os tempos bíblicos, isso é só uma coincidência. Mas de volta à música. Em 1922, Trixie Smith, atriz e cantora de blues, gravou
My Man Rocks Me With One Steady Roll, um dos primeiros usos na música de rock e roll como metáfora sexual. E a partir daí, essas duas palavras foram usadas inúmeras vezes mais. Então, como você deve ter percebido, a biografia do rock começa com um monte de gente tentando apontar qual o tijolinho mais importante. Todos vão apontar para o blues, mas outros também apontam para o gospel, para o R&B, até para o boogie-woogie, jazz e country. Na verdade, o blues influenciou o jazz e o jazz bebeu do ragtime. O ragtime tinha esse piano quebrado e saltado, essa música que parece andar tropeçando. Você pode não conhecer pelo nome, mas com certeza já ouviu. Era mais ou menos assim. Com isso, na década de 30, o jazz ficou mais dançante e deu força a um outro gênero, o swing. Mas as músicas negras, em geral, ficaram mais agitadas, as bandas cresceram, os metais ganharam espaço, a bateria ficou mais barulhenta, e aí os cantores precisaram cantar mais alto, enquanto a guitarra acústica ficava pequena no meio daquele barulho todo. Foi nesse ambiente barulhento que uma invenção deu origem a uma das marcas mais importantes do rock, o amplificador, e por consequência, a guitarra elétrica. Alguns inventores já vinham tentando eletrificar instrumentos de corda desde o fim do século XIX. George Breed registrou uma patente em 1890 e o projeto Stromberg Electro apareceu em 1928 com a promessa de amplificar não só violões, mas também banjos e bandolins. Os resultados foram limitados, mas a busca por mais volume continuou porque as bandas cresciam e o som acústico continuava desaparecendo no meio da música. A busca por uma solução realmente prática começou no início dos anos 30. George Beauchamp trabalhou no projeto junto com Adolf Rickenbacker. E assim, a dupla criou em 1931 um instrumento que mudou a história da música. O modelo recebeu o apelido de Frying Pan. O corpo redondo lembrava uma frigideira presa a um cabo comprido, só que o músico ainda apoiava a guitarra no colo. Uma mão batia nas cordas, enquanto a outra mão guiava uma barra metálica sobre os trastes. E essa forma de tocar vinha da tradição das guitarras havaianas, que eram muito populares dos Estados Unidos naquela época. Só que a grande novidade ficava escondida dentro do instrumento. Um captador eletromagnético transformava a vibração das cordas em sinal elétrico. O amplificador recebia esse sinal e o alto-falante espalhava o som pelo ambiente. O músico finalmente conseguia competir com o volume das bandas de jazz. Beauchamp e Rickenbacker registraram a patente em 1934, que foi concedida em 1937, mas nesse meio tempo o mercado seguiu e várias empresas seguiram o mesmo caminho, criando suas próprias versões do captador. E pouco depois surgiu uma versão mais próxima do instrumento que a gente conhece hoje. A famosíssima Gibson lançou a ES-150 em 1936. O nome significava Electric Spanish, justamente para se diferenciar das guitarras havaianas. Essa era tocada como um violão espanhol tradicional. A novidade chamou a atenção de músicos profissionais que procuravam mais espaço dentro das grandes orquestras, e provavelmente foi Charlie Christian quem mostrou ao público o potencial daquela tecnologia. O guitarrista entrou para a banda de Benny Goodman e passou a usar a ES-150 como instrumento principal de improvisação. Christian construía frases longas, respondia aos seus parceiros de banda e em pouco tempo aquele instrumento novo disputava atenção com saxofones e trompetes. Tanto que a guitarra ES-150 acabou ficando conhecida como a guitarra modelo Charlie Christian. O público do jazz agora começava a olhar para a guitarra de outro jeito. O blues do delta do Mississippi tinha outra aparência. Robert Johnson, aquele lá do pacto que eu citei, carregava um violão acústico, e o mesmo valia para todos os grandes nomes. Charlie Payton, Son House, Bukka White, todos eles usavam seus violões para encher as Juke Joints, que eram os bares simples, frequentados por trabalhadores negros no Mississippi. Eu fiz piada com pecadores no início do vídeo, sabe aquele barzinho onde se passa o final do filme? Aquilo ali basicamente era uma Juke Joint. E aí, se você assistiu ao filme, vai lembrar de outro contexto importantíssimo que tá ali pairando, mesmo que não seja tão explorado: as duas guerras mundiais que mudaram essa dinâmica do blues. No começo do século XX, a maior parte da população negra dos Estados Unidos vivia no sul. Muitas famílias trabalhavam na agricultura e ainda dependiam das plantações de algodão.
As leis de Jim Crow controlavam quase todos os aspectos da vida cotidiana. A segregação separava praticamente todo o espaço público e a violência racial fazia parte da rotina. Só que chegou a Primeira Guerra Mundial e aumentou a produção industrial americana. Milhares de trabalhadores seguiram para a Europa ou entraram nas Forças Armadas. Assim, as fábricas pipocaram de vagas abertas. Empresas do norte passaram a procurar mão de obra em outras regiões do país e agentes de recrutamento começaram a viajar para as cidades do sul trazendo caravanas de trabalhadores. A partir de 1916, milhares de famílias começaram a deixar o campo. Trens levavam passageiros para Chicago, Detroit, Pittsburgh, Nova York e outras cidades industriais. E quando parecia que o diabo tinha se aquietado, a Segunda Guerra Mundial acelerou esse movimento. A indústria de guerra precisava, agora mais do que nunca, produzir veículos, armas e todo tipo de equipamento em ritmo intenso, ou seja, mais vagas de trabalho e mais migração. O ponto que nos interessa aqui é que os músicos, obviamente, viajaram junto com essa população negra. E se no interior a guitarra elétrica ajudava a combater o barulho, imagina quando o som encontrou ruas movimentadas e bares lotados. É claro que o ambiente urbano exigia mais volume ainda. Com essa migração massiva, o músico Muddy Waters chegou a Chicago em 1943 e trouxe consigo a linguagem do blues para um ambiente completamente diferente e ajudou a popularizar o que ficaria conhecido como Chicago Blues, com uma guitarra elétrica dominando, gaita amplificada e o volume lá no talo. Um tipo de música que aqui no Brasil acabou virando música de striptease, você já deve ter ouvido. Ainda não é o rock and roll, mas o som do Muddy Waters foi tão influente que dois amigos se apaixonaram pelo som. Esses dois doidinhos achavam Muddy Waters tão incrível que futuramente pegariam uma música dele para dar o nome da própria banda. E assim surgiu os Rolling Stones. Mas eu tô me adiantando aqui. Antes, a gente precisa voltar às guitarras. Todo aquele som ainda pedia um pouco mais de peso. Mesmo com a guitarra ligada no amplificador, o ambiente barulhento das cidades pedia algo mais sujo. E esse algo veio por acidente. A distorção da guitarra, que virou a marca registrada do rock, entrou nessa história por causa de um amplificador quebrado. Em 1951, Jack Branston chegou ao estúdio de Sam Phillips, em Memphis, para gravar Rocket 88, com os músicos de Ike Turner. O disco saiu com o nome Jack Branston and His Delta Cats, mas a banda mesmo era Ike Turner and His Kings of Rhythm. Willie Kizart tocava guitarra naquela sessão, mas o amplificador dele tinha caído no caminho. O cone do alto-falante chegou danificado, mas a gravação precisava acontecer daquele jeito mesmo. Sam Phillips remendou o alto-falante com papel. Kizart plugou a guitarra e tirou um som áspero, meio rachado, com um zumbido estranho por baixo das notas. Aquilo vinha do defeito, mas de certa forma combinava com a música. Rocket 88 falava de carro, velocidade, farra. O som quebrado dava mais peso para esse clima. A gravação guardou esse erro e anos depois, guitarristas começaram a procurar esse tipo de som de propósito. Então, finalmente, em 1951 surge Rocket 88, que é considerada a primeira música de rock da história. Só que segura o seu dedinho aí nos comentários. Como eu disse, o rock surge de uma mistureba que durou muito tempo. Então, sempre dá pra levantar o dedinho igual aquele meme e dizer Actually, Strange Things Happening Every Day, da Rosetta Tharpe, gravada em 1944, que é quase rock, mas que ainda é gospel. Good Rockin' Tonight, do Roy Brown, lançada em 1947, que até o Elvis Presley chegou a gravar anos depois, mas ainda é R&B. The Fat Man, do Fats Domino, Guitar Boogie, do Arthur Smith, Move It On Over, do Hank Williams, enfim. Mas é Rocket 88 que costuma ser consenso entre os historiadores da música como o primeiro rock and roll, porque não é só a guitarra, mas a estética, a temática e tudo que envolve o rock. Então, parto feito, vamos falar como o gênero foi sequestrado pelo diabo. No dia 18 de outubro de 1926, em St. Louis, no Missouri, nasceu uma criança numa família negra de classe média que vivia no bairro The Ville. The Ville virou um símbolo de prosperidade negra em St. Louis porque a segregação empurrou muitas famílias negras para aquela área. E ali, elas criaram uma rede forte de escolas, igrejas, negócios, cultura e saúde. Os negros que fugiam das limitações impostas pelas leis racistas passaram a concentrar os seus esforços ali. Mas de volta à criança, o menino recebeu o nome de Charles Edward Anderson. A mãe dele, Martha, era professora. O pai, Henry,
trabalhava como empreiteiro e era diácono da Igreja Batista de Antioquia. O garoto estudou na Summer High School e fez sua primeira apresentação pública ainda jovem, cantando Confessing the Blues no evento da escola, o que já mostrava que ele tinha um futuro brilhante pela frente. Só que em 1944 ele foi preso após um assalto à mão armada em Kansas City e passou por um reformatório até 1947. Depois da libertação, ele trabalhou fora da música, inclusive numa linha de montagem da General Motors, mas continuou tocando para se divertir. No começo dos anos 50, esse jovem guitarrista de St. Louis tentava descobrir um som que funcionasse tanto para públicos negros quanto para públicos brancos dos clubes da cidade. A segregação podia existir nas leis e nas ruas, mas ele queria quebrar isso na arte. Em 1953, o pianista Johnny Johnson chamou aquele guitarrista para tocar no Sir John's Trio, a banda da casa do Cosmopolitan Club em St. Louis. Ali, ele começou a testar uma mistura que muita gente estranhava: blues com uma coisinha aqui e ali de country, frases mais rápidas e letras com assuntos de rua. Tocando pra gente negra e branca, ele percebeu que aquela mistura era capaz de rock e de roll, os dois lados. Em maio de 1955, ele foi a Chicago, onde falou rapidamente com Muddy Waters e recebeu a indicação para procurar a Chess Records. Leonard Chess ouviu aquele músico e se interessou por uma adaptação de Ida Red, que o guitarrista chamava de Ida May. A música recebeu nova letra, ganhou o título Maybelline, foi gravada em 21 de maio de 1955 e saiu pela Chess Records daquele mesmo ano. O disco chegou ao primeiro lugar da parada de R&B da Billboard e ao quinto lugar da parada pop, abrindo o caminho para que aquele homem de St. Louis se tornasse uma das figuras mais importantes para a história do rock and roll. Essa foi a história de Chuck Berry. O blues elétrico já dominava as gravadoras em Chicago, explodia nas rádios e todo mundo conhecia o nome. Chuck Berry viajou para lá atrás dessa porta. Mas o Chuck Berry não foi o primeiro a espalhar o rock and roll sozinho. Bill Haley ajudou a colocar o gênero no mercado branco em escala nacional. Elvis levou aquilo para a televisão e para o centro da cultura pop, mas o Chuck Berry fez outra coisa. Deu ao rock uma linguagem própria. Nos anos 50, o rock and roll virou música de adolescente rebelde descolado. Ele tocava no rádio, fazia a molecada torrar sua grana com discos e lotava os bailes. A base vinha da música negra, principalmente do R&B e do blues elétrico, mas também do gospel, lembra? Muitos jovens brancos queriam ouvir aquele som, mas pais, pastores e a ala conservadora a favor da segregação começou a enxergar uma ameaça ali. Para a juventude, aquilo podia ser diversão e uma forma de extravasar através da arte, mas para o mundo adulto era tudo aquilo que o diabo adora. Barulho alto, corpos se movendo de maneira errada, desejo em público e, meu Deus do céu, brancos e negros dançando a mesma música. Elvis Presley virou o rosto mais famoso dessa briga. A televisão colocou ele dentro de milhões de casas, cantando com essa voz marcada pelo gingado do blues, aquele cabelão armado, roupa justa e movimentos que, numa época cheia de moralismo, muita gente achava indecente. Como assim ele mexia os quadris para um lado e depois para o outro, meu Deus do céu? O que será que essa galera ia achar de uma MC pipoquinha hoje em dia, hein? Mas a acusação de blasfêmia contra o rock de Elvis Presley carregava também o racismo por baixo da linguagem religiosa. Pregadores brancos chamavam aquele som de Blasphemous Jungle Music, ou se preferir, música blasfema da selva, segundo o historiador Randall J. Stevens, autor do livro A Música do Diabo. E fica meio óbvio que eles queriam dizer, chamando a música negra cantada por um branco, de música da selva. Eles tratavam a raiz negra do rock como algo primitivo e perigoso. A revista católica American Magazine publicou o artigo Cuidado com Elvis Presley, depois da apresentação de Hound Dog no Milton Berle Show, em 5 de junho de 1956, e colocou Elvis Presley como um pivô da delinquência juvenil. Billy Graham, um dos nomes mais famosos do evangelismo televisivo que temos até hoje, também entrou nessa linha e ligou a fama do Elvis ao mistério da iniquidade, alegando que ele era uma força trabalhando para o mal do mundo. E outro nome do rock and roll que viveu esse dilema foi o Ricardinho. Richard Penniman, que mais tarde assumiria a alcunha Little Richard, cresceu em Macon, na Geórgia, com a igreja ocupando um lugar central na sua infância. Ele treinou a voz no coral e aprendeu a força do seu grito ouvindo as pregações. Quando foi pro rock and roll, ele levou pro palco uma energia nascida no culto das igrejas negras. A sua música agora servia à dança, servia ao espetáculo e também servia ao desejo.
Em 14 de setembro de 1955, Little Richard gravou Tutti Frutti no estúdio J&M em Nova Orleans, uma música que não precisa ser um grande fã de rock, você provavelmente já ouviu. A música saiu pouco tempo depois pela Specialty Records e a frase de abertura parecia não dizer nada, mas grudava no ouvido feito chiclete. De Tutti Frutti, ou Tutti Frutti. Tutti Frutti, Tutti Frutti. Eu vi uma frase muito boa num comentário de YouTube que basicamente dizia: Elvis Presley pode ter sido o rei do rock, mas o Little Richard foi o arquiteto. E o conflito apareceu justamente nesse ponto. Little Richard usava uma voz treinada na igreja para cantar uma música que muitos pregadores tratavam como suspeita. O palco de Little Richard misturava maquiagem, roupa chamativa, cabelo alto, uma presença física que deixava a apresentação com cara de provocação aberta, uma afronta aos bons costumes. A plateia respondia aos gritos e aquela reação alimentava o ego do personagem. Cada show vendia mais discos, trazia mais dinheiro e empurrava Richard para uma fama que ele desejava e temia ao mesmo tempo. Ele carregava a Bíblia com a mesma mão que tocava as cordas, talvez para o próprio diabo. Little Richard queria incendiar o salão, mas o Richard Penniman, o cristão, queria salvar almas. Então, em 1957, essa disputa interna chegou ao limite durante uma turnê na Austrália, por um motivo bem esquisito. A União Soviética tinha lançado o Sputnik 1 no dia 4 de outubro. Poucos dias depois, Little Richard viu uma luz no céu e leu aquilo como um aviso de Deus. A Guerra Fria deixava o mundo em alerta. Os perigos da bomba atômica e uma guerra nuclear rondavam a imaginação da época. Muitas igrejas falavam do fim dos tempos com medo real, e ele teve a certeza de que aquele era o sinal. O fim chegou no dia 11 de outubro de 1957, durante um trajeto para Newcastle, quando Richard atravessava a região do Hunter River. Ele tirou todas as joias que usava e jogou tudo na água, num gesto que atacava diretamente a imagem pública que tinha construído até ali. Aquelas peças valiam dinheiro, claro, mas principalmente sustentavam o brilho do personagem e representavam a vida que ele começava a enxergar com culpa. Little Richard largou o rock logo depois, no auge da carreira. Ele entrou numa escola bíblica no Alabama, estudou religião e teologia, fez a engenharia reversa no rock e voltou para o gospel. Passou a pregar quando a indústria ainda queria o astro. O público ainda queria ouvir aqueles gritos, enquanto a igreja pressionava Richard Penniman a manter distância do personagem que ele havia criado. Eventualmente, em 1962, Richard voltou ao rock durante uma turnê pela Europa, levado de novo pela força do palco e pelo interesse de uma geração jovem que enxergava nele uma origem direta do som que queria fazer. Tanto que ele fez vários shows com os Beatles. A fé continuou atravessando a vida de Richard Penniman e a culpa acompanhou cada retorno. E ele tentou retornar algumas vezes ao personagem que ele tentava abandonar. Ele queria servir a Deus, mas Little Richard ainda queria o microfone e essa disputa seguiu com ele até o fim. Mas o rock não acabou com esse dilema religioso dele não. O rock já tinha se espalhado o suficiente para não voltar mais. Em 4 de agosto de 1964, os Kinks lançaram You Really Got Me no Reino Unido e a música entrou nas paradas britânicas ainda naquele mês até chegar ao primeiro lugar em setembro. A guitarra distorcida já apareceu ali com um ataque mais direto, perto do som que muita gente passou a associar a guitarra pesada de rock. Lá no Rocket 88, Willie Kizart gravou com um amplificador quebrado na estrada e Sam Phillips segurou o cone danificado com papel no estúdio. O barulho característico saiu de um acidente. Já Dave Davis fez outra coisa aqui nos Kinks, porque ele perseguiu aquele ruído de propósito. Ele usava um amplificador pequeno da El Pico e achava o som limpo e fraco demais pro riff que a música pedia. Por isso ele cortou o cone do alto-falante com uma lâmina e depois ligou o El Pico a um Vox AC30 para conseguir mais volume. A guitarra saiu com mais volume, mas também saiu seca e rasgada, com uma textura que dava ao riff uma agressividade nunca vista. O defeito técnico começou a virar escolha dos músicos e You Really Got Me levou esse som para o ouvido comum em uma canção curta que dependia quase inteira daquele ataque inicial. Escuta lá depois e você vai encontrar uma das primeiras vezes em que o violão sujo que associamos à guitarra apareceu de propósito como protagonista. Mas em 1967, Jimi Hendrix levou a guitarra distorcida para outro patamar com
Purple Haze. Agora a guitarra tinha fuzz, feedback, distorção não como gambiarra, mas controlada para fazer o amplificador responder junto com a nota, de modo que o chiado e a instabilidade viraram parte da música e o público passou a entender que aquele excesso agora era a linguagem. Em 1968, o Blue Cheer empurrou essa busca por peso para uma forma mais bruta no álbum Vincebus Eruptum, principalmente na canção Summertime Blues, porque a banda pegou o blues de base, aumentou o volume até a guitarra ocupar quase todo o espaço sonoro e criou uma pancada. É uma das primeiras músicas que começam a ter um cheirinho de heavy metal. E talvez fosse se nesse mesmo ano os Beatles não tivessem lançado Helter Skelter, do White Album, faixa que Paul McCartney escreveu tentando chegar a um som alto e sujo. E aí a gravação mostrou que o rock dos anos 60 já podia comportar essa violência sonora dentro de uma canção de grande circulação. Ainda que o heavy metal só tenha encontrado uma identidade mais definida pouco depois com o Black Sabbath. Mas como o heavy metal surgiu e virou a cara do satanismo, vai ficar para outro vídeo. No próximo vídeo, a gente vai explorar como Raul Seixas fez um pacto com o diabo. E se isso é verdade mesmo. Vai ser o segundo episódio dessa nossa série de 3 episódios, que vai terminar com Black Sabbath e Pânico Satânico. Mas você vai ter que se inscrever no canal para assistir os próximos 2 vídeos, beleza? Tem vídeo no meio disso, geralmente aos domingos e quartas, mas nessa nossa série a gente se encontra toda sexta-feira. Esse foi o vídeo de hoje, a gente se vê na próxima. Fui!